Em quase todos os livros que tratam da amizade, se fala dos grandes pares de amigos da antiguidade. Patroclo e Aquiles, Orestes e Pílades, Euríalo e Niso, Harmódio e Aristógiton, Damon e Pítio, ou Pítias. São amigos heróicos e guerreiros que já não se encontram na época moderna. Daí a impressão de que hoje já não existe a verdadeira amizade, de que esta pertence apenas e irremediavelmente ao passado. É uma impressão ilusória. As formas em que se manifesta a amizade variam no tempo. A antiguidade deixou-nos a recordação dos jovens guerreiros porque a guerra era, então, a mais nobre das artes masculinas. Devemos, além disso, ter presente que todas as personagens recordadas são, na realidade, figuras literárias, personagens inventadas. Patroclo e Aquiles são heróis da Ilíada, Orestes e Pílades da Oristeia de Ésquilo, Euríalo e Niso aparecem na Eneida. Damon e Pítio são duas personagens lendárias citadas por Cícero. Trata-se, portanto, de imagens ideais, de transfiguração de uma realidade que era, sem dúvida, diferente. Quando Cícero, no De Amicitia, nos apresenta ao mundo romano da sua época, vemos que as experiências daquele mundo não são substancialmente diferentes das nossas. Hoje, no entanto, para procurar os exemplos de amizade, não devemos pensar em guerreiros. A guerra não é uma atividade habitual e não é de certo a mais nobre das atividades viris. Para julgar se no mundo moderno existem exemplos de formas de amizade, devemos ignorar qualquer confronto com mitos do passado e observar, em vez disso, a realidade com olhos atentos, sem preconceitos. Verificamos então que existem também no nosso mundo nobre figuras de amigos. No nosso mundo nobre, figuras de amigos, de amizade, que duraram quase toda a vida e tiveram um certo peso na história. O caso mais óbvio e importante é o de Marx e Engels. A sua amizade data de 1844. Engels tinha então 24 anos, Marx 26. Tinham-se conhecido num encontro breve em Colónia e colaborado na mesma revista. Conheciam-se, portanto, mas não tinha nunca acontecido entre eles o encontro revelador, aquele do qual nasce a verdadeira amizade. Este acontece em Paris, onde ficam juntos 10 dias. Foi um período extraordinário e entusiasmante. Começaram imediatamente a trabalhar juntos no livro que seria depois editado sob o título A Sagrada Família. No ano seguinte, Engels junta-se a Marx em Bruxelas e aqui escrevem juntos a Ideologia Alemã. E, em 1848, o Manifesto do Partido Comunista, o livro que viria a influenciar a história do mundo. Marx e Engels contemplavam-se tanto no caráter como no pensamento. Completavam-se tanto no caráter como no pensamento. Foi Engels que ensinou a Marx os primeiros rudimentos da economia. Lhe descreveu as condições do proletariado porque os conhecia em direto. Foi ele que deu a Marx a chave económica para modificar o idealismo hegeliano. Marx consegue, ao contrário, dar forma sistemática às intuições do amigo, construir a rigorosa demonstração daquilo que o outro entrevia. O próprio Marx escreve a Engels: "Sabes como sou lento em perceber as coisas e como sigo sempre os teus exemplos." Por outro lado, Engels encontrou em Marx o seu mestre espiritual e gostou sempre de se apresentar como o seguidor, o segundo violino do amigo. Em 1850, Engels toma a decisão de voltar a trabalhar na editora Hermer Engels, de Manchester, fundada por seu pai. Como assistente-geral, ganhava 100 libras esterlinas por ano e com aquele dinheiro mantém Marx e a sua família durante 19 anos. Era um trabalho de que não gostava e que fazia para permitir ao amigo dedicar-se à sua grande tarefa, a compilação de O Capital, Das Kapital, quando, finalmente, em 1859, pode deixar o trabalho e voltar à atividade política e de estudo, sente-se renascer. Engels era um caçador entusiasta, um caminhante incansável, um grande bebedor e sempre calmo. Mesmo durante o período em que trabalhava, conseguiu escrever diversas coisas que Marx admirava profundamente, mas não publicou nada com o seu nome, para não entrar em conflito com o pai e assim correr o perigo de não poder mais ajudar o amigo Marx. Marx, por outro lado, fazia de tudo para não ser pesado ao amigo. Trabalhava esforçadamente e vivia com as maiores restrições.
apenas excepcionalmente lhe pedia ajuda e então, cheio de tristeza, lamentava-se de ser um fardo para ele. Houve só um momento em que a sua amizade pareceu desmoronar-se. Tinha morrido Mary Burns, com quem Engels vivera durante 20 anos, e Marx, todo absorvido pelos seus problemas de economia, limitou-se a mandar uma carta de circunstância. Engels sentiu-se ofendido e escreveu-lhe. Marx teve então a coragem de lhe falar sincera e diretamente todas as suas preocupações, e Engels ficou feliz por reencontrar o amigo. Engels era sereno, Marx atormentado. Engels escrevia com fluidez, de maneira constante. Marx tinha repentes destrutivos e criativos. No entanto, confiava totalmente em Engels, tanto para os problemas familiares como para os políticos. Esta confiança estava bem depositada. Por sua morte, em 1883, Engels dedicou-se a pôr ordem nos inúmeros e caóticos papéis de O Capital, Das Kapital. O segundo volume estava muito avançado e Engels poderá escrever a sua introdução em 1885. Para o terceiro e quarto volumes, pelo contrário, é-lhe exigido um enorme esforço. E só consegue publicar o terceiro. A amizade entre Marx e Engels, e em particular a dedicação de Engels, não podem ser consideradas como o entusiasmo que se estabelece entre companheiros de um movimento. Evidentemente que esta amizade nasce como um movimento. O encontro de 1844 foi, entre ambos, um verdadeiro estado nascente. Eles autoproclamaram-se os dirigentes do Partido Comunista. Eram, no entanto, dois chefes carismáticos, centro e guia de um movimento de importância europeia. E, no entanto, tinham um para com o outro uma relação rigorosamente pessoal que nunca foi mistificada pela ideologia. Nenhum idealizava o outro, o transfigurava, estimavam-se e apreciavam-se profundamente, mas cada um conhecia e procurava corrigir os defeitos do amigo de forma a ajudá-lo. No decurso dos anos, esta relação tornou-se ainda mais íntima e profunda. Os dois amigos tinham um ideal comum, a Revolução Proletária, mas eram duas personalidades separadas que procuravam, de forma complementar, o caminho a seguir. Nem sempre estavam de acordo no diagnóstico da situação, mas isso era uma vantagem, porque cada um corrigia os erros do outro. Fizeram juntos, portanto, uma verdadeira pesquisa. O resultado desta pesquisa foi qualquer coisa de unitário. A história transmitiu-nos os seus pensamentos como um todo único, o pensamento de Marx e Engels. Marx e Engels constituem um exemplo do que seja uma grande amizade moderna, uma amizade espiritual. Houve, entre os dois, um enriquecimento recíproco, uma complementaridade, fenómeno semelhante repetiu-se em muitos casos. Na introdução ao livro de correspondência entre os dois famosos juristas alemães Rudolf von Jhering e Karl Friedrich von Gerber, Mário Lozano escreve: na origem da escola histórica do direito está a amizade da vida inteira entre o romanista Svigny e o germanista Eichhorn. Na sua conclusão está a amizade de uma vida inteira entre o romanista Jhering e o germanista Gerber. Mesmo Jhering e Gerber eram complementares. Antes da sua colaboração, os germanistas e os romanistas estavam ideologicamente divididos. Os estudiosos do direito germânico eram nacionalistas, queriam combater a influência romana, afirmar a superioridade da cultura teutónica. Desta maneira, os estudos não progrediam. A amizade entre Jhering e Gerber superou a incompreensão ideológica e tornou possível o desenvolvimento de um único método e o estudo comparado dos dois direitos. Qualquer dos amigos conhecia o ponto de vista do outro, apreciava-o dessa maneira podia identificar aquilo que se esperava de cada um dos dois. No plano do direito, a identificação daquilo que era específico do direito romano, daquilo que era específico do direito germânico e daquilo que era comum aos dois, isto sem que Jhering e Gerber trabalhassem juntos e nem sequer sobre o mesmo material. Foi a compreensão mútua e a comunhão de métodos que tornou possível estes resultados. Aquilo que impressiona nestas amizades espirituais é que cada um se sente profundamente diferente do outro e admira exatamente aquilo que o outro tem de diferente de si. Na relação entre Jhering e Gerber, é Jhering que exprime a sua admiração de maneira mais forte naquilo que escreve. Não raro me embaraçava a sensação de quando ela, Berber, me é superior por rapidez de concepção, por facilidade e autêntica elegância de exposição.
Sentia a diferença demasiado grande que existia entre nós, porque esse sentimento não devia, de quando em quando, tornar-se impaciente. Ela é verdadeiramente um homem digno de inveja. Ótimo, Gerber. Como poucos me foi dado ver. E não sei o que daria para que ela pudesse ceder-me apenas uma parte do seu esplêndido talento. Erin tem entusiasmo pelo amigo e tem muitas vezes expressões enfáticas deste género. Gerber é mais pacato, mas as suas respostas são talvez ainda mais incisivas. Erin era muito inseguro, atormentava-se com a dificuldade que sentia em dar forma ao seu pensamento. E tinha uma impressão penosa de isolamento. Numa carta, Gerber explica-lhe que as suas dificuldades de expressão são consequência do facto de ser um inovador, de escrever num campo em que não há modelos nem precedentes. Ela não tem qualquer sustentáculo externo, sistema, etc., no qual se possa apoiar. Em toda a parte, ela tem que construir, do princípio e sozinho, a casa de adobe e madeira. Em seguida, dir-lhe-á: já me dei conta de que não conquistaremos os nossos velhos pedantes, mas ela influenciará muito mais Ventura na nova geração. Quanto me alegro por ver que o seu livro está nas mãos de muitos estudantes e é lido com entusiasmo. Gerber sabe que Erin é um grande jurista e fica feliz por se sentir compreendido por ele. Na amizade espiritual, cada um faz um esforço para se elevar à altura do outro e sente-se ajudado nesse esforço. Na amizade espiritual, a virtude é, portanto, também raridade, excelência. Cada um admira, fica fascinado pela excelência do outro. Desta maneira, dá ao outro o maior reconhecimento, ser apreciado e compreendido por quem tem títulos para o fazer. Mas como é que o amigo jamais tem títulos para o fazer? Nós queremos o reconhecimento daqueles que estão institucionalmente investidos do poder de julgar. A criança quer a aprovação do professor e dos pais. Ao longo da vida, encontramos outros colegas que julgamos capazes, os superiores hierárquicos, os críticos artísticos, os júris de concursos, mesmo o público e o mercado são juízes válidos. Eles decretam o sucesso e o insucesso. Em contrapartida, não são juízes válidos aqueles que estão prejudicialmente do nosso lado, aqueles que não aplicam critérios universalistas, aqueles que têm em relação a nós uma preferência a priori. Os amigos não pertencem a esta categoria. Eles não são os nossos juízes autorizados, mas estão ao nosso lado. Por que temos então tanta necessidade do seu julgamento e da sua aprovação? Para nos consolarmos, para compensar as frustrações do mundo exterior? Neste caso, o amigo não dá uma opinião objetiva. Nós, pelo contrário, queremos dele um juízo honesto, imparcial. Quando Gerber escreve a Erin que a sua dificuldade é a consequência do facto de ser um inovador, diz uma coisa exata. Dá ao amigo um reconhecimento merecido e que os outros nunca lhe tinham dado. Graças a este reconhecimento, Erin encontra força para continuar a sua pesquisa numa região inexplorada do direito. É sempre esta a chave para compreender o significado do juízo do amigo na amizade espiritual. O amigo é o único em condições de julgar porque é o único objetivo. O inovador, o herói, está só. De cada vez que fazemos algo excepcional, não somos nem compreendidos nem acreditados. É uma regra. O que tem um valor enorme está tão oculto como o que não tem nenhum. A sociedade apenas é capaz de reconhecer o que está no meio. Esta regra não tem exceção. Mesmo aquele que pensa poder compreender, em geral não compreende, engana-se. Todos querem sempre algo de intermédio. O extraordinário é incompreensível, parece inconsistente, aparece como algo acima da aceitabilidade. O divino e o demoníaco estão próximos. Defronte de uma manifestação extraordinária, a Igreja perguntava-se: é Deus ou o demónio? E no temor de que fosse o demónio, preferia condenar o vidente. O inovador, e cada um de nós, num certo ambiente e num determinado momento da vida, é um inovador, caminha no meio de contínuas dificuldades vindas do exterior e do interior. Do exterior porque os outros não o compreendem, não o podem compreender porque não veem o resultado, apenas ele o entrevê. Mas as dificuldades vêm também do interior porque está cheio de dúvidas. Procura um juízo exatamente porque quer ser aliviado dessas dúvidas. O mundo exterior, no entanto, não o pode ajudar. Não pode fazer mais do que escutá-lo. Todas as opiniões que dá o afastam do objetivo, aumentando as suas incertezas. O herói tem que se defender dessas opiniões, tem que fechar os olhos e os ouvidos. Mas dessa maneira, o seu perigo aumenta. E eis o papel do amigo.
O amigo é objetivo, compreende o mundo exterior, mas partilha também a meta do herói. Sabe que as suas ações não são insensatas. Apenas ele, exatamente porque domina as duas realidades, pode ajudá-lo. Pode dizer-lhe onde erra, mas pode também reassegurá-lo quando se sente preso da dúvida e do desconforto. Jering e Gerber, tendo sido amigos durante toda a vida, nunca colaboraram cotidianamente, nunca escreveram livros juntos, nunca viveram sequer no mesmo lugar. Marx e Engels tiveram períodos de vida em comum e outros períodos nos quais, embora mantendo-se em estreito contacto, as suas atividades eram muito diferentes. Há até casos em que dois amigos trabalharam juntos durante quase toda a vida. Os dois célebres sociólogos Max Horkheimer e Theodor Adorno conheceram-se em Frankfurt, onde Horkheimer dirigia o Instituto de Pesquisas Sociais. Com o advento do nazismo, todo o conjunto da escola de Frankfurt se transferiu para os Estados Unidos, onde Horkheimer e Adorno continuaram a sua colaboração. É deste período, de facto, a obra A Personalidade Autoritária. Com o fim da guerra, ambos regressaram à Europa. Não obstante, em todos os três casos examinados se trata de amizade espiritual. Os dois amigos mantêm-se duas personalidades bem diferentes. A amizade serve, antes, para completar a personalidade de cada um, para levar a cabo a individualização. Que devemos então pensar daquela forma de amizade na qual os dois amigos, fora de colaborarem durante toda a vida, escondem totalmente a sua personalidade? Tomemos, por exemplo, a de Frederick Danahy e Manfred D. Lee. Os dois eram primos e trabalhavam em campos afins. Em 1928 participaram num concurso para uma novela com o pseudónimo de Ellery Queen. Desde então trabalharam sempre juntos, produzindo 33 romances com Ellery Queen, mais outros romances com um outro protagonista e inúmeros contos. Nenhum deles publicou jamais um trabalho com o seu verdadeiro nome ou com um pseudónimo diferente. Depois da morte de Manfred B. Lee, em 1971, Danahy continuou a tratar da revista Ellery Queen Mystery Magazine. Em 1979, por ocasião do 50º aniversário da publicação do seu primeiro romance, esta revista entrevistou e perguntou-lhe de que natureza tinha sido a sua colaboração com Manfred B. Lee, qual tinha sido a sua contribuição pessoal específica. A resposta foi esta: não posso dar uma resposta exaustiva porque Manny quis sempre manter segredo sobre o nosso método de trabalho. Mantive o segredo enquanto ele foi vivo e não me parece leal revelá-lo agora que ele já não está cá. Neste caso, atuam provavelmente dois fatores que se completam. Um é económico, ou de marketing. Enquanto Ellery Queen teve sucesso, os dois autores foram obrigados a mantê-lo vivo. Aconteceu o mesmo a autores singulares. Pensemos em Sir Arthur Conan Doyle e em Agatha Christie. Uma vez nascida, a empresa Ellery Queen exigia àqueles que nela colaboravam que esquecessem os personalismos. A explicação de marketing, no entanto, não chega. Devemos ter presente também que os dois autores eram primos, filhos de duas irmãs e tinham crescido juntos no ambiente dos pobres imigrantes polacos. O sucesso de Ellery Queen foi realmente o nascimento de uma nova personalidade para ambos. Não apenas a sua empresa, mas a sua vida. A sua identidade acabaram por depender de Ellery Queen. Poderemos então continuar a falar de amizade? Não nos encontraremos antes perante uma fusão simbiótica, a edificação de uma entidade coletiva na qual os indivíduos singulares desaparecem? Não creio que se deva chegar a essa conclusão. É certo que nos encontramos perante um facto limite, mas trata-se ainda de amizade. Eles, tanto quanto consta, sempre estiveram de acordo. Estimavam-se mutuamente. Não havia entre eles um superior e um inferior. Não havia desequilíbrio de poder. Conservaram sempre frescura e espírito criativo. Renovaram-se, inventaram fórmulas novas. O facto de preferirem manter em silêncio a sua contribuição pessoal era, forçosamente, também uma maneira de evitarem bisbilhotices e especulações, uma forma de acabar imediatamente com qualquer tentativa de os dividir, de os pôr em conflito um com o outro.